viva, caro Rebel. Antes de mais, só aqui um segundo. Então, antes de mais, bem-vindo a mais uma SEO Wars, SEO Wars número 53 e agora estamos onde? Estamos em Singapura, no meu tiny room, por assim dizer. SEO Wars um bocado improvisada no sentido de conseguir entregar o máximo de conteúdo, mas lá está, ainda não estamos no sítio onde nós vamos despender mais tempo, então viemos aqui para Singapura passar um fim de semana, conhecer a cidade, conhecer isto tudo. Se bem que também iremos voltar em setembro para o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1, mas isso será muito lá mais para a frente. Agora viemos só a passeio, mas é isso. Antes de mais, espero que esteja tudo bem contigo. Espero que estejas a ter uma excelente segunda-feira, que tenhas aproveitado o fim de semana, essas coisas todas, e que estejas bem. Essencialmente que estejas bem. O meu braço continua aqui, este consigo levantar, ok? Já não tenho ligaduras nem nada disso, mas tenho ainda aqui algumas coisas. E o outro não consigo levantar mais do que isto. Portanto, só consigo ver aqui assim os meus dedinhos. Não te vou dar o prazer de veres o meu braço, até porque ele está um bocado negro. Mas de qualquer das maneiras, estamos a recuperar, está tudo bem. Não tenho aqui o braço ao peito, mas estou com ele assim, mais ou menos. Isto para quê? Para dar SEO Wars e também estar super tranquilo. Por outro lado, plano das festas de hoje. Vamos ver várias coisas, ok? Entre elas ligadas a domínios expirados. Mas, antes de arrancar com a própria SEO Wars, ou seja, partilhar o máximo de conteúdo e tudo mais, quero só dizer aqui publicamente, agradecer a todas as pessoas que entraram no DR33 esta semana. Nós arrancámos com a primeira sessão do programa de aceleração DR33, que é nada mais nada menos do que 3 semanas 100% focadas em entregar o melhor conteúdo se queres ser freelancer, se queres prestar um serviço de consultoria em SEO, se queres abrir a tua própria agência ou se queres profissionalizar em termos de SEO. Basicamente esse é o conceito, são 3 semanas, muito a falar de negócio, muito a falar de SEO mais técnico, ok? E pronto, é isso, arrancámos esta semana, vai até ao final de junho, mais ou menos. Então, esse é o plano das festas. Agradecer desde já, primeira sessão. Acho que correu bastante bem. Temos algumas coisas para afinar, mas pronto. Por afinar, dizemos também que é o seguinte. Imagina, o último SEO Wars que partilhei foi um formato um pouco distinto, ok? Estamos em testes ainda, tentar encontrar aqui o melhor formato para 2024. Recebi muito feedback, o que é ótimo. Se não quiseres partilhar o feedback e tudo mais, partilha, por favor, é mesmo muito importante para mim e para nós, para a equipa, para, lá está, conseguir consolidar este formato, por um lado, e por outro, para que seja uma coisa estilo 50-50, ou seja, tão bom para ti como é para nós em termos de produção. Dizer-te que não foi a forma mais fácil de o produzir, senti que foi um conteúdo um pouco mais informativo. É importante também o ter, ok? E isso vai continuar a existir aqui pelo canal, mas lá está, estamos a formatar. Então, neste intermédio, e também como estamos aqui em viagens, voltamos mais ou menos a um sistema aqui. Tu estás mais habituado à SEO Wars, ok? Onde sou eu a falar, muito mais de conteúdo técnico, mão na massa e pronto. E é isso também que nos traz por aqui. Dizer que se ainda não subscreveste o canal, já sabes, subscreve o canal, deixa o teu like se gostas das SEO Wars e se estás a gostar desta SEO Wars até agora. Por outro lado, deixa aqui o teu comentário. No chat também poderás comentar e terei todo o gosto em responder às tuas questões. Estou por lá também, portanto é 100% tranquilo em relação a isso. Por último, mas não menos importante, na descrição do vídeo encontras um link esse que dá acesso gratuito à nossa SEO Wars. O que é isso? É nada mais nada menos do que uma área de membros 100% gratuita, onde tu consegues ter acesso às 53 SEO Wars até à data. Neste caso até à 54, que é este. Portanto, há alguma coisa que tu precises, já sabes. Comenta por lá, tens acesso a tudo, tudo discriminado. Vou também mostrar dentro desta SEO Wars, portanto, nada temas em relação a isso, está tudo super tranquilo nesse aspecto. Hoje vamos ver várias coisas, mas principalmente vamos ver uma coisa que já me tinham pedido há algum tempo, que tem a ver com a vertente dos domínios expirados. Imagina, já estamos aqui há algum tempo, há mais de um ano, a desenvolver esta SEO Wars e até lá fui sempre adiando este ponto, principalmente por vários elementos, que é
é sempre uma área um bocado cinzenta. Hum, Há sempre muito terraplanista do SEO que isso não funciona, estás a ensinar coisas que já não funcionam, ou estás a ensinar coisas que não estão a ir ao encontro do que é o mais importante, que é o conteúdo. Tudo ótimo em relação a isso. Então, estilo, eu sempre me tentei desligar um bocado desse ponto para não haver stress nem nada disso. E também porque lá está, tem a Rebellion, comunidade 100% focada em SEO. Lá é um ambiente super trancado. Lá eu posso explicar coisas muito mais avançadas e, por outro lado, partilhar efetivamente a minha opinião sem qualquer tipo de filtro. Não é que aqui tenha algum filtro, não é? Mas lá está, aqui há uma exposição muito maior do que dentro da comunidade e esse também é o propósito, ou seja, tudo que é mais avançado, passar para lá. Então, estive sempre quieto em relação a este tópico, nunca toquei no mesmo para conseguir, lá está, um, no fundo, gerar este potencial desaguisado. Com malta que poderia vir aqui e encher isto tudo cheio de spam e dizer: olha, isto não se faz assim, blá 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 blá. Porque usar, ok? Então, por que motivo é que tu hoje tocas na questão dos domínios pirados? Porque é que somente na SEO Wars número 54? Então, se viste a SEO Wars anterior, a 53, eu falei sobre as novidades correlacionadas com o update do Google, que tem a ver com Core Update e Spam Update, ok? O Google está a apertar muito em relação à vertente de spam, principalmente na produção de conteúdo com inteligência artificial e mais uns outros elementos, que se quiseres é só ver a SEO Awards anterior, mas isto tudo para te dizer que agora sim faz sentido. Porquê? Porque eles têm uma rúbrica dentro do próprio documento que fala sobre esse elemento e para mim agora faz todo o sentido tocar nesse aspecto dos domínios pirados. Porquê? Eles falaram, há ali alguns pontos que eu quero debater com vocês para não levarem super à letra, ok, as coisas. E por outro lado também pelo facto de, ok, se eles estão a dar importância, se calhar eu também posso trazer, dar importância, e as coisas estão mais alinhadas nesse aspecto, não estou a dar uma estratégia super shady para vocês passarem à frente da concorrência, muito embora se ficares até ao final da SEO Wars vais conseguir encontrar algumas estratégias porreiras em relação a esse ponto, mas já sabes, vais ter que esperar mais para a frente. Porquê? Porque começamos sempre pela base. Por isso, bora lá. Dizer uma coisa também que, se é o teu caso, coloca aqui no chat ou comenta a dizer, eu faço isso. Que é o facto de tu imprimes as SEOs todas, ou seja, tu imprimes o conteúdo que eu partilho dentro da SEOs. Se for esse o teu caso, diz aqui nos comentários ou no chat, eu imprimo. Isto porquê? Porque é super interessante. Lá está, falei com vários Rebels a semana passada, desde há 2 semanas passadas que estou a falar com várias pessoas, principalmente dentro do DR33, e eles imprimem as aulas e tudo mais. Então, se for esse o teu caso, chuta aí, também gostaria de saber. Porque lá está, imagina, eu escrevo aquilo principalmente para me ajudar com as aulas e numa ótica de organização. Se for o teu caso, e se aquilo, se tu vires que, não, aquilo é muito porreiro porque agiliza muito o processo, não só de não ter que estar a chupar contigo durante 1 hora, consigo ver lá o texto todo, é direto ao ponto. Se for esse o caso, comenta, ajuda-me bastante. Também lá está, mais uma vez, por feedback. Se for o caso do estilo, não liga às notas, comenta aqui também embaixo. Se eu não costumo ler, comenta. Só para eu também perceber quem é que é e para eu ir atrás de ti. Estou a brincar. Mas, bora lá. Então, posto isto, o que é que são domínios expirados? Ok? O que é que são domínios expirados? Então, pela primeira vez, vamos começar a tocar neste assunto e já sabes, se é a primeira SEO Wars que tu estás a ver e se cais aqui de paraquedas, normalmente o que acontece é eu começo a ir da base até ao mais avançado. Porquê? Eu não tenho contexto do teu lado, não sei qual é que é o grau de complexidade das coisas que tu sabes ou não, então para agilizarmos esse ponto todo, vamos da base. Portanto, o que é que são domínios expirados? Domínios expirados, como o nome indica, lá está, é nada mais nada menos do que o seguinte. Imagina, são domínios que existem, que têm 1 ano de validade, ou seja, tu quando compras um domínio, o domínio tem 1 ano de validade. Por sua vez, esse domínio não foi renovado por alguma razão, estilo, a pessoa não quis renovar, o projeto já não faz sentido, fizeram rebranding, qualquer coisa, mas não renovaram o domínio. Ele tem um período de carência, que já te vou mostrar esses passos todos, ok? Mas ele expira. Ao expirar, ou seja, a pessoa que era o detentor
antigo daquele domínio deixa de o ser e basicamente aquele domínio fica público. Ou seja, qualquer pessoa pode o adquirir. O que significa que o domínio expirou e está válido para alguém o adquirir novamente. O conceito base é esse. Ou seja, quando o domínio expira, tu podes renovar essa licença, se o quiseres. Se não, ele simplesmente fica em asta pública, por assim dizer, e qualquer pessoa pode chegar lá e adquirir o mesmo. Então, esse é a base. E também, pegando nesse ponto, e desculpa, tenho aqui as minhas notas, mas quero-te passar aqui um elemento que é o facto de os domínios, e este é um conceito que às vezes pode ser um bocado tramado, mas tu teres um domínio, o domínio não é propriedade tua, nunca vai ser propriedade tua. Porquê? Porque se tu puseres em perspectiva, aquilo que está a acontecer é, tu alugas o domínio. Vou-te explicar. Imagina o seguinte, tu tens um aluguer daquele domínio, ou seja, imagina site.pt, que é o teu site, ok? O teu domínio. Tu alugas isso a uma entidade, pode ser uma domínios.pt, uma Aman, uma PT Servidores, uma, sei lá, Hostinger, o que for. Ou seja, existem mesmo muitas empresas que tu podes comprar o domínio, depois podes comprar servidor, mas agora só estamos focados no domínio. Ao comprares esse domínio, na realidade tu não o compras mesmo, tu alugas. Porquê? Porque aquilo tem uma subscrição anual. Ou seja, tu estás a alugar aquilo e ele não é propriedade tua, é propriedade da empresa a qual tu alugaste. Contudo, tu tens direitos de utilização do mesmo. É exatamente igual a uma casa. Ou seja, tu podes pôr lá a tua mobília e podes viver tranquilamente. Queres continuar a alugar? Ok, bora, a gente estende o contrato durante mais um ano e por aí vai. Os preços também variam. Ou seja, se tu fizeres um aluguer estilo de 5 anos, o preço também acaba por ser muito mais benéfico para ti porque há sempre um desconto. É exatamente igual ao aluguer de uma casa. Isto tudo para quê? Porque normalmente as pessoas acham assim, não, não, aquele domínio é meu, é minha propriedade. Não, não é. Porque tu estás sempre a pagar aquele domínio. Então é importante que tenhas isto em consideração. Porquê? Porque leva-nos ao ponto de, no dia que tu não pagues e que ele expire, ou seja, esse domínio expira mesmo, o que vai acontecer é que qualquer pessoa poderá comprar esse domínio novamente. E ele deixa de ser propriedade tua e passa a ser de outra pessoa qualquer. Tal e qual como uma casa, que é o facto de tu alugas a casa. Se não quiseres continuar lá, a casa vai para aluguer e qualquer pessoa que exista pode chegar lá e alugar tranquilamente. Então, esse é o principal propósito que eu quero que tu tenhas em consideração. Posto isto, vou passar aqui para te mostrar uma coisa, que é, imagina, a renovação do domínio é sempre anual, ok? Sempre anual. Porém, imagina, o domínio expira, ou seja, tens um ano, não é? O domínio expira e basicamente o que é que acontece? Tu tens 30 dias de direito de preferência após o último dia de expiração. Ou seja, imagina, compraste hoje, segunda-feira, daqui a um ano, neste dia, se tu não renovares, o domínio expira. Porém, ele tem ali tipo 30 dias do estilo: olha, eu sei que tu não o renovaste, mas tens 30 dias ainda que, se por algum motivo tu o quiseres, ok, o domínio pode continuar a ser teu. Ok? Então, este é um ponto que é super importante para ti. Porquê? Porque ainda tens aquele direito de preferência. Passam esses 30 dias, o domínio fica pendente até ser apagado. Ou seja, ele fica pendente durante 5 dias. Ou seja, imagina, é um ano, expirou. 30 dias em que tu tens direito de preferência. Não o renovaste. Pum. Ele fica pendente durante 5 dias. Ou seja, durante aqueles 5 dias, a seguir ao direito de preferência, não há nada que tu possas fazer. Passados esses 5 dias, puf, o domínio deixa de ser propriedade tua e vai meio que para a asta pública. Ou seja, no fundo, ele entra para o mercado e pode ser adquirido por qualquer pessoa. Então, este é o processo. Não é aquela coisa do estilo. É um ano e puf, acabou. Não, tu ainda tens ali algum tempo. Mas eu sei que nós somos portugueses, ok, e tudo mais. Não deixes tudo para a última. Esse é o ponto. Mas é super importante que tenhas isto em consciência, que é um aluguer. Tu não compras o domínio e o domínio fica para ti eternamente. A não ser que tu o renoves, e aí é o conceito desse de aluguer que te estou a tentar passar. Ou seja, a partir do momento que tu não renoves, chapéu, não há muito que tu possas fazer. Então, sei que este não é o melhor ângulo à face da Terra, mas cá vamos nós. Então, agora que tu já sabes o que é um domínio expirado e como é que ele funciona em termos de, lá está, destas funcionalidades de expiração, vamos passar para outro ponto, que é nada mais nada menos do que porque é que são usados os domínios expirados numa estratégia de SEO. Ou seja, por que motivo é que tu irias utilizar este tipo de estratégia em SEO?
a base é simples, ok? Porém, vamos dificultar um bocadinho. Então, primeiro ponto de todos, e já estamos aqui há 54 semanas, ou seja, já é mesmo muito tempo um, a falar sobre SEO e já te dei várias estratégias, várias coisas, ok? Mas também já te passei muito da minha opinião sobre a minha visão de SEO. Então, uma das coisas que tu tens de ter em consideração é: existem dois caminhos dentro da SEO. SEO on-page, tudo aquilo que tu fazes dentro do site e que tem impacto direto para os motores de pesquisa, ou seja, tudo o que tu vais fazer dentro do teu site, nas páginas e por aí vai, ok? Isso aí é SEO on-page. E depois tens SEO off-page, tudo aquilo que tu vais fazer externo e que tem impacto no teu site e que, por sua vez, isso vai ser refletido nos motores de pesquisa, ok? Então, eu diria que existe aqui um 80-20, ok? 20% de conteúdo, 80-20, 80%, desculpa, na vertente de SEO off-page. E porquê que eu estou a utilizar estas percentagens? Se calhar não é tanto assim, ok? Um 80-20 não é tão extremado, mas é uma regra para isso. Mas basicamente porquê? Porque o Google dá mesmo muita importância a um ponto que tem a ver com autoridade, ok? E essa autoridade é construída externamente. Ou seja, são sinais que tu vais enviar externos para o teu site a dizer: olha, esta página para onde tu estás a enviar esses sinais é mais autoritária sobre determinado tópico. Tens uma SEO Words dedicada a SEO off-page e tudo mais, ok? Portanto, podes ver essa parte toda. Mas só para te trazer este conceito que a vertente dos domínios expirados toca num ponto muito importante que tem a ver com a vertente de autoridade. Ou seja, imagina nisto. Quando tu pegas num domínio expirado, esse domínio tem histórico. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Pensa no teu site, neste momento. Tu tens o teu domínio, site.pt, há 10 anos, ok? Então, há 10 anos tu andas a construir esse histórico, a construir um bom trabalho de autoridade em cima dele. Perfeito? Em relação a isso. Agora imagina o seguinte, tu do nada expira o domínio, ou seja, deixas expirar o domínio. O domínio perdes a propriedade do mesmo. E eu adquiro esse domínio. Ou seja, pensa no seguinte, pensa em todo o trabalho que tu demoraste durante 10 anos a construir, vai por água abaixo. Eu adquiro aquele domínio e redireciono para mim. Significa que site.pt, que era o teu domínio, passa a redirecionar para o meu domínio, que é ruipatarrana.pt. Ok? O que é que isto significa? Significa que toda a autoridade que tu criaste no tempo e no espaço vai ser diluída para mim. Vantagem de um domínio expirado é que se tu adquirires um bom domínio inspirado, tu estás a aproveitar-te da autoridade que foi construída no tempo e no espaço para aquele site e estás a diluir para as tuas páginas. Essa é uma das vantagens principais, que é o facto de tu trabalhares nada mais, nada menos do que a autoridade. Se pensares em perspectiva, é um trabalho muito mais ágil, porque repara, tu demoraste 10 anos a criar a autoridade sobre aquele domínio. Tu deixaste-o expirar. Eu, em 2 minutos, compro o domínio, redireciono e todo o trabalho que tu fizeste em 10 anos está a ser diluído para o meu. Percebes a importância dos domínios expirados? Esta é a principal importância, que é o facto de agiliza muito na construção de autoridade, por um lado, e por outro lado, acaba mesmo por, lá está, ser super importante para ti se tu apanhares bons domínios expirados, de ganhares relevância e contexto naquela área de uma forma muito mais rápida. Porquê? Porque alguém já o tinha criado no tempo e no espaço, tu vais lá, sacas aqueles domínios e pum, redirecionas para as tuas páginas correspondentes. Então, este é um dos pontos principais. Agora, eis, eis aqui alguns elementos que é, já te mostrei a importância, mas a realidade é que estratégias é que podem ser utilizadas quando nós falamos de domínios expirados. Vou trazer duas estratégias. Uma que é a mais vulgar e mais rápida de executar e outra que é uma maratona e é um valente, depende daquilo que tu queiras fazer. Mas vou-te trazer esses dois exemplos. Então, primeiro exemplo de todos, em termos de estratégia, tem a ver com redirecionamento 301, que ainda agora te expliquei. Nada mais, nada menos do que é tu compras um domínio expirado e redirecionas para a tua página correspondente, ok? Para a página do teu site, tu achas que aquele domínio expirado é o mais indicado de redirecionar. Lembra-te, SEO é feito página a página, por isso tu deves de aumentar a autoridade de uma página específica. Tu podes o reencaminhar para a homepage, é ótimo se o fizeres, mas é preciso teres alguma estratégia inteligente de interlinking
para conseguires diluir a autoridade que vai da tua homepage para as páginas de target que tu queres. Não é o propósito desta SEO Wars, ok? Mas é só para teres esse alerta. Lembra-te, SEO é feito página a página. Por isso, quando adquires um domínio inspirado, o ideal é que tu redireciones para a página específica. E é um redirecionamento 301. Rui, o que é que isso significa? Significa que é um redirecionamento que é permanente. Ou seja, significa que tu estás a dizer ao Google, este domínio vai redirecionar de uma forma permanente para aquele. Ou seja, toda a autoridade que estava ali é diluída automaticamente para a tua página correspondente. Então, esse é o caminho. E, de certa forma, este tipo de estratégia de redirecionamento é a estratégia mais rápida, simples e, diria que, eficiente. Porquê? Porque simplesmente o que tu tens de fazer é comprar um domínio e redirecioná-lo. Está feito, ok? Não exige nenhum caráter técnico avançado. A única coisa que tu vais ter, e aí já vamos perceber mais à frente, é o facto de tu analisares o domínio antes de o comprares. E isso é uma coisa que, tanto para uma estratégia que eu te vou mostrar, que é esta de redirecionamento, como para a outra, que eu te vou mostrar também, vais ter que o fazer. Mas já lá vamos, já te vou explicar isso. Porquê? Existem ali alguns pontos sensíveis que deves ter em consideração, ok? Mas para esta estratégia de redirecionamento, top. É isto. A estratégia mais fácil, eu diria que é a mais comum, porque é aquela que a maior parte das pessoas utiliza. Agora, temos outra estratégia, ok? E basicamente a outra estratégia tem a ver com o seguinte, que é, primeiro, é um valente depende porque não sei em que ponto é que tu estás e se isto poderá fazer sentido para ti ou não. Mas imagina o seguinte, imagina que tu simplesmente encontras um bom domínio inspirado e aquilo que tu queres fazer é, em vez de redirecionares o domínio, tu vais construir um site em cima daquele domínio. Ou seja, tu vais replicar mais ou menos o site que estava lá montado. Rui, mas em que medida é que isso me ajuda? Então, pensa no seguinte: se tu estiveres a trabalhar um nicho de mercado que tem super, mas mesmo super concorrência, não seria mais interessante tu ires para uma palavra-chave? Ou seja, a tua estratégia de atacar aquela palavra-chave não seria mais inteligente, por exemplo, ir com 2 sites? Porque na realidade tu tinhas o dobro da probabilidade de converter face à tua concorrência que só vai com um site. Então, isso ajuda-te muito. Porém, pontos aqui de dificuldade. Primeiro, tens de saber montar um site. Segundo, tens de ter uma equipa técnica que saiba efetivamente olhar para o conteúdo que existia anteriormente, migrá-lo para este conteúdo novo, ok? Para este site novo. E como é que tu podes fazer isso? Trago-te aqui algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu te trago aqui é nada mais nada menos do que este site, que tu podes entrar dentro da SEO Wars e tens lá, é só clicares na imagem ou no botão, chama-se Wayback Machine. Basicamente é, tu colocas lá o teu domínio expirado e ele vai-te mostrar aqui assim, ou seja, ele vai-te mostrar aqui assim um calendário. E basicamente este calendário serve principalmente para te mostrar prints do site. Ou seja, estilo, nós naquele dia, naquele ano, entramos lá dentro do site e tirámos uma print ao site. O que é que isto significa? Significa que tu tens acesso ao site como era naquele dia, naquele ano. Vantagem, tu podes clicar lá e literalmente navegar pelo site como ele era antes. Ponto porreiro também. Não te estou a indicar que tu utilizes isto, ok? Por muito que lá esteja, mas tu podes fazer isto de uma forma que é. Tu podes, por exemplo, uh, fazer scrape ao site antigo. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que tu podes literalmente tipo, sacar toda a informação que estava no site antigo, migrá-la para o teu lado e o ideal seria tu adaptares o teu tom de voz, a missão da tua marca, a visão da tua marca aos conteúdos que lá estavam antes. Porquê que isto é porreiro? É porreiro porque o site já tinha conteúdo, o site já tinha umas determinadas páginas, essas páginas tinham autoridade, tu podes melhorar isso vai fazer com que tu subas rapidamente na SERP e isso ajuda-te por um lado. Por outro lado, e aqui leva-me ainda a outro ponto, que é uma espécie de uma matriosca de estratégias de SEO off-page, que tem a ver essencialmente com o seguinte, que é, tu podes pegar, por exemplo, nesse site que tu acabaste de construir e criar links para o teu site principal, que nós em SEO chamamos money site. Basicamente, imagina, tu tens o site.pt que é o teu site principal.
aquela é a tua marca, está tudo ótimo em relação a isso, impecável. É aquele que tu dedicas todo o esforço, todo o teu trabalho ao site.pt, ok? Agora, tu compraste aquele domínio inspirado, montaste um site que era muito idêntico àquele site que tu tinhas feito scrape, ok? Mas com a tua identidade, com a tua voz, com essas coisas todas, ok? Perfeito. Qual é que é a questão? Tu podes pegar nesse site B, que é o site do domínio inspirado, criar links externos, que é do site B para o teu site principal, site.pt, e no fundo tu estás a simplesmente alimentar o teu money site com a autoridade que vinha daquele domínio inspirado. Qual é que é a vantagem? A vantagem é podes conseguir esconder algum tipo de estratégia de SEO off-page da tua concorrência. Mais uma vez, tens dois sites a comer a mesma palavra-chave na SERP, o que é uma vantagem competitiva. E por outro lado, se tu quiseres alimentar isto por tiers, em termos de SEO off-page, pode ser uma boa estratégia também de montares os teus tiers abaixo deste domínio inspirado. Para quê? Para fortalecer o domínio inspirado e depois esse diluir para o money site. Pode parecer complexo, nada temas. Na Rebellion tudo isto será explicado em super detalhe, até porque nós estamos a fechar as aulas de SEO off-page para lá. Portanto, tudo isto vai fazer super sentido. Rui, mas como é que eu tenho acesso? A Rebellion está fechada. Ou seja, nesse ponto aí, desculpa, não te posso ajudar, mas para a SEO Wars, que é isto que tu estás aqui a ver, 100% gratuito, já tens muito caminho e já tens muitas luzes. Portanto, podes alinhar a tua estratégia a partir daí. Mas pronto, há aqui coisas mais avançadas que tu podes ir. Dizer-te o seguinte, que é o ponto de, então, nós já vimos aqui, basicamente, qual é que é o poder dos domínios inspirados, quais são as estratégias, redirecionamento, montares um site, ok? Essas são as duas estratégias. Agora, entra aqui, onde é que entra aqui, efetivamente, a red flag da Google, ou seja, aquilo que eu te falei anteriormente. Então, bora lá. Tal como te disse, no dia 5 de março de 2024, o Google lançou um novo update, Core Update, Spam Update. Basicamente, eles largaram este ponto, e eu tenho aqui a print, que é o elemento que eles identificam como abuso da utilização de domínios expirados. E agora entra aqui um ponto que é brutal, e eu sei que muito provavelmente tu ias começar a ler as notas, portanto eu não te vou dar esse prazer que é para eu explicar, mas isto dá-me um certo gozo e é um sentimento meio que agridoce, vou dizer. Não é pelo facto de estar na Ásia e ter comido algumas comidas agridoces, mas de qualquer das maneiras tem a ver muito com o seguinte, que é, eu sinto que quando o Google lança este tipo de coisas é uma valente chapada de luva branca naqueles terraplanistas de SEO do estilo não, é só conteúdo, conteúdo é que interessa, é bora, bora, bora. É, percebo isso tudo, mas repara aqui num ponto, que é o facto de, se o Google está a dar primazia a isto, estilo, não abusem da utilização de domínios expirados. Já lá vamos tipo, dissecar aquilo, já te vou explicar o que é que eles consideram que é abuso. Mas, assim, em termos macros, ok, vocês não podem abusar deste tipo de estratégias. O que é que isto significa? Significa que, até então, isto era uma estratégia que poderia ser utilizada e que tinha impacto. Porque se não tivesse impacto nenhum, eles nunca na vida iriam alterar o algoritmo deles para olhar especificamente para domínios expirados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu percebo, há muita malta que continua a bater com a cabeça na parede a achar que é sempre assim. Não é. Estilo, SEO evolui, SEO tem duas vertentes e é importante que tu conheças isto. E principalmente é importante que tu estejas perto de pessoas que metam a mão na massa e que efetivamente partilhem as coisas contigo, tal como estou a fazer contigo neste momento. Ou seja, imagina, nem tudo o que o Google diz é 100% verdade e tu não podes levar 100% à letra. Porquê? Porque se tu fores só, única e exclusivamente, ler o título, basicamente o título diz Expire Domains Abuse. Ótimo. Mas se tu começares a ler, onde é que eles entram com a questão do abuso dos domínios pirados? Então, isto entra dentro daquele elemento do spam, correto? O que é que acontece? Acontece principalmente o seguinte, que é, eles estão a apertar cada vez mais na utilização do seguinte, que é, tu pegas um domínio expirado e crias um site esse que pode ser de scrape, ou em grande parte dos casos nem sequer é scrape, é, eles montam um site em cima de um domínio expirado, que é para partir já com uma grande vantagem competitiva, e normalmente esses sites são de puro spam, ou seja, estão muito ligados à vertente da afiliação, por exemplo, em que é quase do estilo vale tudo até arrancar olhos. Não é isso que eu te estou a incentivar. E nem é isso que o Google diz ali do estilo
tu não podes utilizar domínios expirados. Não, tu não podes utilizar domínios expirados se a tua estratégia a priori for logo de spam. Não é isso que eu te ensinei. Tu pegas num domínio expirado, redirecionas. Não diz ali nada que tu não podes fazer isso. Ah, mas tu disseste a estratégia de montar um site. Sim, mas um site que teoricamente vai agregar valor na SERP, porque o teu propósito é não só subir, como gerar conversões. Foi o que eu disse. 2 sites valem mais do que um, principalmente numa ótica de conversão. Então, pensa nisto. Basicamente, tu podes continuar a utilizar esta estratégia de domínios pirados. Tu só não podes é cair no campo da ilegalidade, sendo que a ilegalidade está muito ligada ao ponto do spam. Se for esse o teu propósito, desculpa, não é aqui na SEO Wars, não te vou conseguir ajudar com isso. Mas se o teu propósito for estar para o lado bom da força, ok? Não para o lado negro da força, basicamente o que vai acontecer é que tu vais conseguir ter resultados, ok? Então, este é um ponto. Porquê que eu trouxe? Eu trouxe principalmente porque normalmente as pessoas leem só aquilo que são tipo as gordas, ou seja, lês os títulos, e eles dizem, ai, 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 não se pode utilizar isto. E não vais a fundo. E esse é o ponto errado. Continua a ser possível utilizar domínios expirados. Porém, um elemento também importante e que eu vou só resumir, só para me calar com isto, que tem a ver com a última SEO Wars, que é porque que eles estão a apertar nisto? Estão a apertar principalmente pelaquela questão do spam, mas o spam está intrinsecamente ligado a 2 elementos, que é low quality, ou seja, tu teres conteúdo que é de baixa qualidade e conteúdo que não é original, ou seja, conteúdo que simplesmente é cópia e tudo mais. Este aqui é um ponto hiper mega sensível, foi o que eu disse na última SEO Wars, difícil eles conseguirem validar isso. Imagina, pega num site que vende iPhones, ok? A descrição do iPhone não é igual em todos, estilo, não vou conseguir mudar a descrição, ou seja, no que diz respeito a e-commerce, por exemplo, essa parte do conteúdo original é uma linha super, hiper, mega cinzenta que é difícil. Porém, há várias formas de tentar dar a volta a, mas só para justificar que, imagina, eu trabalho na Vorten, por exemplo, comercializo o iPhone, achas que eu estou a fazer spam? Estilo foi o que o fornecedor me deu, ou seja, eu não vou poder alterar as especificações de um iPhone. Isso não faz com que o meu conteúdo não seja original ou que seja de baixa qualidade. É o que é igual em todos os sites. Isto tudo para te mostrar que não podes levar à letra as coisas todas, porque há sempre o elemento de contexto que é fundamental que tu tenhas e o Google também tem que o ter, não pode começar a varrer sites a torta e direito. O que eles varreram, 837 sites que estão lá na última SEO Wars, tem a ver especificamente com um tópico em concreto e com a forma como eles articulam os conteúdos. E aí tu consegues encontrar o padrão. Por isso é que eu deixei lá, que era para tu consultar e perceber se, eu cometo estes erros, eu não cometo estes erros. Pronto. Mais do que eu tenho aqui uma listagem. Tens que saber ler nas entrelinhas. Então, posto isto, outro elemento importante tem a ver com o seguinte, que é pontos que tu deves ter em consideração antes de comprares um domínio expirado. Porque a tendência é, ok, o Rui disse-me isto, bora lá. Primeiro, onde é que eu os compro? Já vou mostrar. E por outro lado também é do estilo, ok, se ele disse que isto funcionava, pum, tu perdes logo tipo uma manhã inteira a varrer domínios expirados que tu podes comprar. Rui, não vou fazer isso. Vais. Muito provavelmente vais, porque normalmente sempre que eu dou aulas e sempre que eu toco neste tópico, a tendência é a malta tipo entrar logo para ver se existem domínios expirados disponíveis e comprar. Ótimo em relação a isso, porém é uma coisa que se calhar poderia ser mais inteligente, talvez, se tu analisasses primeiro. Então, que pontos é que tu deves ter em consideração antes de comprares um domínio expirado? Vou-te partilhar aqui vários, ok? E vou-te mostrar aqui com algumas prints. Não vou conseguir entrar dentro dos sites, desculpa, de análise. A internet aqui não está a melhor. Mas tenho prints para te mostrar as coisas e o local onde tu encontras e o trabalho que tu deves fazer. Portanto, nada temas em relação a isso. Também está dentro da SEO Wars, portanto, podes respirar. Elementos-chave, ou seja, métricas que tu deves ter em consideração. Primeiro, a autoridade do domínio, ok? Domain score, domain rating, ou seja, aquele DA, que normalmente é uma métrica que atribui a autoridade ao teu domínio, é por aí que tu deves de analisar em ponto principal. Segundo ponto, número de sites de referência, ou seja, quantos sites é que aquele domínio tem em termos de referências. Isso é interessante porquê? Porque se tem um número alto, é muito porreiro para mim, porque são vários sites a dar relevância, ou seja, a diluir a autoridade deles para o meu, o que é ótimo. Depois,
tem a parte também dos backlinks, sendo que para mim, em termos de backlinks, eu percebo, mas não é o mais importante para mim. O mais importante para mim é mesmo domínios de referência. Porquê? Eu posso ter 10.000 backlinks provenientes de um único site, isso para mim não é uma coisa top, porque só indica que é spam. Mais uma vez, se não sabes do que é que eu estou a falar, SEO Wars dedicada a SEO off-page, vê tranquilamente, tem lá tudo, ok? Em relação a isto. Depois, Anchor Texts, ou seja, qual é que é o texto onde vai o link, super importante para mim, para, lá está, validar se tem spam, não tem spam, já te vou mostrar o que é que eu considero. Depois, Trust Flow, Citation Flow e Spam Score, ok? São estas as métricas, vou passar aqui para tu veres. Ou seja, tudo o que eu te disse, está aqui, nada temos. Então, eu vou utilizar duas ferramentas. Vou utilizar o SEMrush e vou utilizar o Majestic. Rui, mas posso utilizar, por exemplo, o Uber Suggest? Podes, também lá tem. Não tem todas as métricas que eu te vou dar, ok? Mas lembra-te, é o que tu tens disponível, utiliza a ferramenta que tu tens disponível para avaliar. Não saltes é de ferramenta para ferramenta. Eu aqui estou-te a mostrar isto porque é um exercício, ok? E para tu teres a noção clara do que é que mostra uma ferramenta e outra. Mas se fosse, por exemplo, um cliente, assume, estilo, vou no SEMrush e sigo sempre pelo SEMrush, não salto para outra ferramenta, ok? Impecável em relação a isso. Então, bora lá. Primeiro ponto que tu tens de analisar. Tu vais, por exemplo, dentro do SEMrush tem aqui Backlink Analytics, ok? Tu chutas para lá o domínio, neste caso eu pus o domínio livro de reclamações.pt. Vou deixar aqui e depois já te explico o porquê de ter dado este exemplo em concreto, ok? Tens de pensar fora da caixa. Esse é só o primeiro ponto que eu te vou dar. Paralelamente a isso, tu vês aqui domínios de referência 59, 59 não, 55.9 capas, ou seja, tem mesmo muitos. Backlinks, tem uma brutalidade deles, mas o que é que eu quero? Eu quero principalmente este número aqui, porque este número é o que me diz quantos sites é que estão a linkar para o meu domínio. E porquê que isto é importante? É importante porque eu dou prevalência, ou seja, eu privilegio sites em detrimento de backlinks. Porquê? Porque eu posso ter um site e ele disparar 500 backlinks, isso não tem muito interesse para mim. Ok? Pronto. Depois, a Authority Score, que é o Domain Score, da Domain Authority, Domain Rating, é a métrica que o SEMrush dá para a autoridade do domínio, que é Authority Score 34, top, ok? Se tu olhares para um elemento que é o DR33, lembras-te, ok? Porque é que eu dei aquele nome? Porque, em média, em Portugal, um DR33 é um muito bom domínio. Tudo que seja acima disso é mesmo muito bom em termos portugueses, ok? Então, esse é aquele score interessante. Depois, tens aqui Network Graph, basicamente é tu perceberes se existem links, ou seja, tu identificares tipo o perfil de links, por assim dizer. Por outro lado, vamos aqui para baixo, e tu tens nada mais nada menos do que Trust Flow. Este Trust Flow é nada mais nada menos do que tu conseguires identificar em termos de perfis de links, ou seja, se sai muito em sites de jornais, sai muito em sites de e-commerce, sai muito em sites institucionais e por aí vai, e perceberes se o perfil é de confiança ou nem por isso. E ali tem um Trust Flow de 60, o que é bastante bom, ok? Citation Flow está muito interligado com esta métrica, ok? Também. E lá está, é só um mero indicador para eu conseguir olhar e perceber tem spam, não tem spam e por aí vai. Depois, é importante tu também analisares o seguinte, que é onde é que está? E agora eu não tirei uma boa print aqui, mas se calhar aqui em baixo torna-se mais fácil. Aqui em cima, desculpa. No que diz respeito ao SEMrush, nesta página inicial, abaixo ali deste campo que diz backlinks, tu vais ter um quadrozinho também que mostra Anchor Texts, ok? Que é nada mais nada menos do que uma nuvem de textos, ou seja, de palavras, e palavras que tu não queres ver ali, ok? Então, tudo o que tem a ver ligado com Viagra, caracteres chineses, caracteres árabes, coisas, por exemplo, ligadas muito a ténis e coisas assim, estilo Air Force, Air Jordan e coisas assim, normalmente é spam. Coisas de casino e apostas também é spam. Ou seja, se tu vires muitos backlinks, ou seja, muitos anchor texts, desculpa, com este tipo de palavras, aquele domínio expirado não é porreiro. O que significa que é tipo, salta para outro. Resumindo, se tu encontrares um domínio expirado
que tenham um anchor, ou seja, que tenha anchor texts ligados a coisas porno, Viagra, coisas assim, caracteres chineses, caracteres árabes, apostas e algo dentro desse estilo, foge, ok? Porque, por norma, esse domínio foi spamado, o que significa que não tem interesse para ti, ok? Já só para deixar esse ponto super, hiper, mega claro em relação a isso. Lá está, dentro da SEO Wars também consegues ver nada mais nada menos do que estas métricas e tens lá as prints. Alguma dúvida que tu tenhas, podes utilizar o grupo do WhatsApp, podes colocar as tuas dúvidas também aqui no vídeo ou, por exemplo, na SEO Wars. Estás super, hiper, mega convidado para o fazeres, traz a nossa resposta e alguma coisa que tu precises já sabes. É só, também podes mandar uma mensagem pelo Instagram, 100% tranquilo, e terei todo o gosto em ajudar em relação a isto. Posto esta parte, ok? Bora lá. Já temos as métricas, pontos do estilo. Aquele ali é importante. Aquele ali... Ótimo em relação a isso. Agora, qual é que é aqui a questão? Onde é que tu vais comprar esses domínios? Existem várias formas de tu comprares, ok? Um site que é bastante conhecido é um site chamado Expire Domains, ok? Expire Domains. E tu vais conseguir utilizá-lo tranquilamente. Só aqui pôr. Ou seja, tens aqui o site que é o Expire Domains, podes utilizá-lo tranquilamente, ok? É na boa. Ele tem um ar assim um bocado arcaico, mas registra-te, é 100% gratuito, não vais pagar nada sobre isso, não te vão mandar spam nem nada disso, ok? Registra-te e basicamente tu vais conseguir encontrar lá vários domínios inspirados. O ideal é que tu procures numa primeira fase, por exemplo, por keywords que para ti são interessantes, ok? Vê se tu trabalhas com o mercado português, talvez seja mais interessante domínios.pt, ok? E podes utilizar isso. Basicamente, lá dentro tens uma coluna que diz BL, que é correspondente a backlinks, clica, filtra os domínios que te aparecem pela quantidade de backlinks e depois já sabes, pega no domínio correspondente, vais ao SEMrush ou ao Majestic SEO, por exemplo, ou ao Uber Suggest da vida e analisa, faz essa análise. E esse é o trabalho que tu deves fazer. Paralelamente a isso, coisas que tu podes também ver. Ou seja, porque este site aqui diz literalmente, estilo, olha, estes são os domínios inspirados com base nas palavras-chave que tu me deste. Ótimo em relação a isso. Agora, tens aqui um trabalho que podes fazer e que não existe a necessidade de teres um computador, internet, nem nada disso. Só tens que simplesmente utilizar a tua cabeça, tempo, e puxares um bocado, lá está, a cassete atrás da tua vida e tentares perceber, ok, onde é que há ali algumas soluções correlacionadas com isto, que é marcas que fizeram rebranding e que por sua vez não renovaram os domínios, ok? Existem muitas marcas, se calhar dentro do teu mercado, ou seja, dentro do teu vertical, que, sei lá, fizeram um rebranding e basicamente elas não renovaram o domínio. Podes o tentar apanhar, pode ser uma boa estratégia, por exemplo, ok? Ou de iniciativas que aconteceram no tempo e no espaço, por exemplo. Isso pode ser também interessante. Vou-te dar um exemplo concreto, ok? Imagina, podes procurar por EDP Meia Maratona e basicamente essa EDP Meia Maratona era uma maratona que existia em Lisboa, que também acho que existe no Porto, mas não tenho a certeza se chama de EDP. Mas como é que se diz? Em Lisboa, a meia maratona era, durante muito tempo, EDP. Depois esse naming caiu, passou para outra coisa, acho que era da Vodafone, se não me engano. Mas lá está, eles criavam os sites específicos para a ação da maratona. Isso pode ser um bom ponto porrer para ti. Por exemplo, festivais que existiam e já não existem. Por exemplo, se tu fores procurar por ótimosalive.pt, ele vai redirecionar, porque, graças a Deus, as pessoas dessa organização compraram o domínio, redirecionaram-no e está tudo certo. Porquê? Porque durante muito tempo aquilo chamou-se Ótimos Alive e é em cima de um branding. Ou seja, eles fizeram rebranding ao nome do festival, também há o nome da marca, que agora é Nós Alive, e está tudo certo em relação a isso. Paralelamente a isso, aqui é uma coisa um bocado mais dark no sentido de estilo, estou-te a dar isto, não é que tu vais fazer algo de mal, mas é mais pelo sentimento em si, que são empresas que faliram. Ou seja, estilo, tu podes procurar por empresas que faliram e podes ver domínios que existiam e que basicamente, lá está, a empresa faliu, tu podes pegar nesse domínio e apanhá-lo, por exemplo. Existem mesmo várias estratégias que tu podes utilizar. E agora,
Uma outra estratégia para tu conseguires encontrar domínios expirados tem muito a ver com o seguinte, que é... Bora lá. Então, eis a base. A base é esta, eis a estratégia. E porquê que eu te trouxe há bocado aquela questão do livro de reclamações? Se tu puseres em perspectiva, qual é que é o site que tem mais autoridade a nível nacional? O site com mais autoridade a nível nacional, pasmem-se, é o site do livro de reclamações. Porquê? Porque todo o santo site tem que tenha um negócio, não é? Tem que colocar uma menção ao site do livro de reclamações. Que significa que eu tenho um site, eu vou ter que colocar um link do meu site para o livro de reclamações. Ótimo, em relação a isso, todos os sites, na sua grande maioria, têm links para lá. Então, por isso é que esse site é o mais autoritário. Agora, qual é que é a estratégia? Não tens que fazer para este. É só para perceberes o raciocínio e depois replicas para aquilo que tu entenderes do teu lado. Basicamente, o que eu quero é tentar encontrar dentro do site do livro de reclamações se existe algum domínio expirado. Rui, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, imagina, aqui é engenharia reversa, potencialmente, que é tu pegas no teu domínio, ou seja, no domínio que tu vais analisar, que é um site que tem que estar ativo, ok? E pegas nesse domínio e basicamente o que tu vais fazer é, vais ao SEMrush, ok? E aqui dentro do SEMrush tem aqui uma opção que diz assim, Outbound Domains. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte, que é, dentro do site do livro de reclamações, que links é que existem para fora? E basicamente tu vais sacar uma listagem desses links todos. Ou seja, ele vai dizer, olha, tem no site do livro de reclamações tem, tem link para este site, para este site, para este site e para aquele site. Ok? Qual é que é a vantagem? A vantagem é o seguinte, agiliza muito o processo. Imagina que eu queria sacar um link do livro de reclamações. Eu ia entrar em contato com eles, olha, podem pôr um link para o meu site. Eles diziam, oh Rui, giro isso, mas não vai acontecer. Então, essa é uma forma de tu tentar sacar links de determinado tipo de sites. Porquê? Porque tu, ao fazeres outbound domains, sacas um CSV, utilizas uma ferramenta de trim to root, que basicamente é, tu, dentro desse CSV, dentro desse Excel que tu vais sacar, tu só queres ficar com os domínios, ok? Tu só queres ficar com os domínios. Então, tu pegas nessa listagem, ficas com os domínios todos, e depois vais a uma ferramenta qualquer de análise de domínios e vês quais é que estão disponíveis para compra. Os que estiverem disponíveis para compra estão nada mais nada menos do que expirados. Boa sorte, podes aproveitar. Já sabes, pegas nesse domínio que já tens a consciência que está expirado, analisas o mesmo para perceber se tem valor, se tem spam, essas coisas todas, e segues para bingo no sentido de, ok, tem valor, ótimo, compras, ao comprares percebes qual é que é a estratégia que tu queres fazer. Redirecionamento ou montar um site? Não, redirecionamento. Tudo ótimo. Redirect 301, pegas nesse domínio e, puf, redirecionas para a página correspondente. Está feito. É uma maneira fácil de tu sacar expirados rapidamente. Rui, mas como é que eu consigo encontrá-los? Olha, deixei-te aqui várias ideias, como órgãos de comunicação, sites governamentais, sites de ensino superior, diretórios, concorrência, céu ao limite. Ok? Porquê? Porque de facto é isto, ou seja, este tipo de estratégias não é uma ciência exata. Tu tens de pensar mesmo em termos de estratégia. São pontos de estratégia. É tipo como se estivesse a jogar xadrez. Ou seja, tu tens que ir muito mais além e pensar, posso fazer aquilo, 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 aquilo. Eu dei-te uma luz e um caminho. Agora tu segues o melhor caminho para ti. Por exemplo, se tu fores ver, imagina, o teu vertical. Imagina que tu és, sei lá, um, um escritório de advogados, ok? Imagina que tu és um escritório de advogados. És o que é que tu poderias fazer? Tu podes ir ver a ordem dos advogados, podes ir ver diretórios, podes ir ver escritórios concorrentes, podes ir ver, por exemplo, portfólio de potenciais clientes e tentares analisar sites que imaginem que sejam potenciais clientes teus e agora tem muito a ver com o tipo de advocacia que tu prestas, mas imagina que trabalhas fundos, ou seja, trabalhas, por exemplo, não é fundos, é capital de risco ou investimentos e coisas assim, ou seja, que trabalhas esse tipo de contratos de venda de ativos e por aí vai, tu podes, em vez de ires diretamente, por exemplo, a diretórios assim, podes ir, por exemplo, a sites de potenciais clientes teus, ver se tem lá algum tipo de domínio inspirado, por exemplo. Isso ajuda-te a ganhar relevância. A relevância é essa no setor, ou seja,
Quanto mais tu diversificares, mais interessante é. Porquê? Porque estás a angariar cada vez mais contexto à volta daquele ponto que para ti é interessante. Agora, lá está. Isto é uma tarde bem passada. No fundo, é mais do que uma tarde bem passada, porque tu podes andar à procura de N coisas. Mais uma vez, tem muito a ver com a tua capacidade de raciocínio e a tua capacidade de sair fora da caixa. Porquê? Não é uma ciência exata. Eu dei-te o caminho. Não sei se para o teu ponto em concreto vai ser o melhor ou não. Tu tens que analisar. Eu não tenho contexto da tua área, portanto tornas-te desafiante, mas é um mundo de possibilidades. E, em resumo, então, já vimos o que era domínios expirados. Basicamente é um domínio que não foi renovado, logo ele expira e ao expirar ele pode ser comprado. Qual é que é a vantagem? A autoridade. Tu simplesmente pegas nesse domínio, esse domínio tinha uma autoridade no tempo e no espaço, tu diluis para as tuas páginas. Isso é uma boa estratégia de alavancagem e de resultados mais rápidos, ok? Como é que tu consegues analisar isto? Através do SEMrush, Ubersuggest ou Majestic SEO, por exemplo, em que tu podes analisar backlinks, autoridade do domínio, citation flow, trust flow e por aí vai, Anchor tags e tudo mais. Analisas, vê se tem spam, se não tem, ótimo. Pegas e podes comprar esse domínio. Rui, como é que eu encontro? Acabei de dizer. Expire Domains, que é o site, ou então através deste tipo de estratégias de encontrar domínios expirados noutros sites, através, por exemplo, do SEMrush, com a aba de Outbound Domains, ok? Fechado, estamos impecáveis, top. Então, essa foi a SEO Wars número 54, sobre domínios expirados, espero que tenhas gostado. Se gostaste, já sabes, esmaga aí o like, deixa o like aí no vídeo. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve, é sempre um gosto contar contigo aqui. Já sabes, todas as segundas-feiras, às 8 da manhã de Portugal, sai um conteúdo novo sobre SEO e todo este conteúdo, tudo aquilo que eu te mostrei ainda agora, ok? Tudo isto tu podes ver diretamente no meu ecrã, está dentro da nossa área de membros 100% gratuita, onde tu consegues ter acesso a toda a santa SEO Wars. É só te inscreveres, link está na descrição, 100% gratuito, digo novamente, e tens lá acesso a tudo, ao vídeo e às minhas notas que explicam o passo a passo das 54 SEO Wars até à data. Se gostaste da mesma, comenta, deixa o teu apoio e já sabes, vemo-nos na próxima semana, agora noutro país, que ainda não vou dizer qual é, mas na próxima semana já irei mudar de país. Agora estamos em Singapura e se quiseres acompanhar, já sabes, é só veres o meu Instagram e consegues acompanhar toda a minha epopeia. Também ao inscrever-te na nossa SEO Wars, tens acesso à minha newsletter semanal, onde eu dou algumas dicas sobre SEO e, paralelamente a isso, vou explicando toda a epopeia que nós temos vivido. E também vais conseguir perceber o porquê de eu estar com o braço ao peito. Muito obrigado, espero que tenhas gostado, um forte abraço e vemo-nos para a semana. Boa semana!